Olá, meus queridos alunos. Aula passada a gente trabalhou tabela periódica, não foi? Pegamos os elementos químicos conhecidos até agora e organizamos esses elementos em cima do conceito do que é a tabela periódica. Vimos que a tabela periódica é organizada em ordem crescente de número atômico, analisamos também que a tabela periódica é organizada em colunas chamadas famílias ou grupos e em linhas chamadas períodos ou séries. Tudo bem? Além disso, vimos os três principais tipos de propriedades periódicas e as classificações dos elementos. Essa classificação, principalmente associada a metais e gases nobres, a gente vai utilizar muito no que a gente chama de ligações químicas. Nas ligações químicas, o que é mais interessante para a gente dentro de a nível Enem são as características dos elementos associados a determinadas ligações. Mas para isso a gente precisa entender quais são as ligações químicas e principalmente por que os elementos realizam essas ligações. Vamos lá? Os elementos realizam essas ligações químicas para adquirir estabilidade eletrônica. O elemento da tabela periódica precisa do que a gente chama de estabilidade eletrônica. Como que ele adquire essa estabilidade? Em cima da regra do octeto. Regra do octeto, em geral, 8 elétrons na sua última camada. Todos os elementos da tabela periódica tendem a ter 8 elétrons na sua última camada, levando em consideração que alguns estão associados a 2 elétrons na última camada. Hidrogênio, lítio, berílio, querem ser semelhantes a um hélio. O hélio é o elemento da tabela periódica, que é um gás nobre que tem 2 elétrons na sua última camada. Os demais tendem àquela questão de adquirirem os 8 elétrons na sua última camada associados aos gases nobres. Os gases nobres são os elementos da tabela periódica que têm 8 elétrons na sua última camada, por isso que eles não realizam ligações químicas. Todos os demais tendem a realizar essas ligações. Essas ligações químicas são divididas em 3 grupos principais: ligação iônica, ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica, no nosso primeiro quadro, tem como característica transferência de elétrons. Transferência, como assim? Um elemento vai doar elétrons, perde elétrons, carga positiva. Carga positiva, cátion. Ok? Vai doar elétrons e o outro vai receber elétrons. Recebeu elétrons, carga negativa. Carga negativa eu chamo de ânion. Ok? Então, existe formação de carga negativa e positiva, cátion e ânion. Existe alguém doando elétrons e alguém recebendo elétrons. Quem que doa os elétrons? Vimos na aula passada que são os metais. Os metais doam elétrons na tabela periódica. Quem recebe elétrons, receptor de elétrons, são os ametais. Então, a ligação iônica ocorre entre metais e ametais. Como que ela ocorre? Presta atenção. Por exemplo, eu tenho sódio. É um metal da tabela periódica que está na família 1A. Se ele está na família 1A, ele possui um elétron na sua última camada. Ok? Eu tenho cloro. O cloro é o elemento da família 7A. Se ele é da 7A, ele é um A metal e ele possui 7 elétrons na sua última camada. Como que eu organizo isso? É só olhar o número da família. A gente vai utilizar mais as famílias As, tá? Por serem representativos, eles têm características bem definidas. Então, família 1A, 1 elétron na última camada. Família 7A, 7 elétrons na última camada. O que fica mais fácil para o sódio? Ganhar 7 elétrons para ficar com 8 ou perder esse único elétron e a camada anterior dele ter 8 elétrons? Por isso que o metal perde elétron, certo? Fica mais fácil de perder esse elétron. Então, ele vai pegar este elétron e vai doar para o cloro. Ok? O cloro, 7 elétrons na última camada. Fica mais fácil de ganhar um elétron para ficar estável, não é verdade? A gente pode descobrir a fórmula iônica deste composto. Na. Na perdeu um elétron, se eu perco carga negativa, eu fico positivo. Então, Na+, cátion. Cl-, porque ele ganhou um elétron. O que você vai fazer para descobrir a fórmula? Cruza as cargas. Eu estou cruzando a carga. Quando eu cruzo a carga, eu estou cruzando o valor da carga. Um positivo, um negativo. Estou descendo 1. Logo, esse aqui é o NaCl. Tudo bem? NaCl, cloreto de sódio.
certo? Tá, vamos fazer o mesmo exemplo agora para o alumínio e para o oxigênio. Alumínio família 3A, oxigênio família 6A. Alumínio 3A, então ele possui 3 elétrons na sua última camada, correto? Oxigênio 6A, 6 elétrons na sua última camada, tudo bem? O que você vai fazer? O oxigênio precisa receber 2 elétrons, não precisa? Então pega o oxigênio e transfira os elétrons do alumínio para ele. Um elétron transferido, outro elétron transferido. Concorda que o oxigênio já está estável? Mas o alumínio ainda precisa perder um elétron, não é verdade? Se ele precisa perder um elétron, o que você faz? Pega outro oxigênio. Então vamos lá. Peguei o oxigênio, também com 6 elétrons na sua última camada. Vou pegar esse elétron do alumínio e vou integrar para o oxigênio. O alumínio já está estável, mas concorda que o oxigênio precisa de mais um elétron? Se ele precisa de mais um elétron, o que você faz? Pega outro alumínio. Alumínio, 3 elétrons na sua última camada. Vou pegar um elétron e vou doar para o oxigênio. Agora aquele oxigênio está estável, mas ainda tem que estabilizar o alumínio. Preciso? O alumínio precisa ainda doar mais 2 elétrons. Pego outro oxigênio. Aqui, vou transferir esses 2 elétrons agora para o alumínio. Transferiu tudo? Todos estão estáveis? Agora você pode criar a fórmula iônica desse composto. Alumínio doa 3 elétrons, então ele é 3 positivo. O oxigênio recebe 2 elétrons, então ele é 2 negativo. Cruza essas cargas, você vai ter Al2O3, óxido de alumínio. Ok? Isso é ligação iônica. Você sempre tem um metal que vai doar elétrons e um ametal que vai receber elétrons. Certo? Transferência de elétrons é a chave da ligação iônica. Compostos iônicos têm algumas características. Primeiro, formam retículos cristalinos, ou seja, cristais. Se você pegar o sal de cozinha, você consegue perceber que a sua composição, geralmente, se criasse uma forma de você aumentar a visão de um retículo cristalino, você vai perceber que são pequenos cristais formando esse sal. São sólidos à temperatura ambiente. A 25 graus Celsius, todos os compostos iônicos têm como características de serem sólidos, formando esses cristais, ok? Nenhum é gasoso, nenhum é líquido. Todos são sólidos. Além disso, elevados pontos de fusão e ebulição. Isso aqui é um exemplo, sal de cozinha, ele é sólido à temperatura ambiente. Você nunca vai conseguir derreter um sal de cozinha em casa, até mesmo num forno de qualquer restaurante mais moderno que você tiver por aí. Sal de cozinha tendem a ir para o estado líquido na temperatura de 800 graus Celsius, mais ou menos. Ok? Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição de substâncias iônicas são elevadíssimas. São quebradiços. Qualquer cristal que seja formado por uma ligação iônica, em geral, tendem a ter uma certa facilidade de serem quebradiços. E, por fim, se você misturar esses compostos em água ou fundi-los, ou seja, sair do estado sólido para o estado líquido, eles sofrem um processo de dissociação. A dissociação forma com que esses elementos tenham cargas positivas e negativas separadas. É como se eu tivesse o alumínio 3+, e o oxigênio 2- separados. Isso aqui é uma questão? Água pura não conduz corrente elétrica. Mas se você pegar água e misturar com sal de cozinha, vai conduzir corrente elétrica, porque você vai ter os íons Na+ e Cl- dissolvidos naquele sistema. Ok? Então, substâncias iônicas tendem a conduzir corrente elétrica quando estão dissolvidos em água ou quando estão fundidos. Isso é ligação iônica. Vamos para a ligação covalente. Após analisar a ligação iônica, o outro tipo de ligação que a gente vai observar aqui agora são as ligações covalentes. Na ligação covalente, pessoal, existe o processo de compartilhamento de elétrons. Na ligação iônica, era a transferência de elétrons, um doava e o outro recebia. Na ligação covalente, os dois adquirem os elétrons ao mesmo tempo, ou seja, eles compartilham elétrons entre si. Ambos querem ganhar elétrons, correto? Então, levando em consideração isso, quem quer ganhar elétrons?
ametais da tabela periódica. Então, vai ser uma ligação entre dois ametais. Tudo bem? Deixando claro que na ligação iônica existe a formação de cátion e ânion. Na ligação covalente não existem cargas reais, não existem formações desses cátions e desses ânions. Apesar de que a diferença de eletronegatividade gera cargas parciais. Vamos lá. Vamos ver aqui dois exemplos de ligações covalentes. Eu tenho carbono. Carbono é um elemento da família 4A, um ametal da 4A. Se ele é um ametal, ele tem 4 elétrons na sua última camada, correto? O oxigênio, família 6A, então ele tem 6 elétrons na sua última camada, certo? Lá eu falava o processo de transferência de elétrons mostrando por uma seta. Aqui a gente vai dar uma volta nos pares eletrônicos. Vem aqui, ó. Primeira ligação covalente, segunda ligação covalente. Como é que você conta aqui agora? Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqueles pares de elétrons ali agora, pessoal, são de ambos os elementos nesse momento. O carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que eles têm que ter 8 elétrons na sua última camada? Logo, o carbono ainda não está estável. Então, o que eu faço? Pega mais um oxigênio, com 6 elétrons na sua última camada. Levando em consideração isso, você vem aqui e faz as ligações covalentes. Ok? Oxigênio, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Estável. Carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Estável também. Essa aqui é a base da molécula CO2, o gás carbônico. 2 ametais ligados em um elemento, sendo que ambos estão compartilhando elétrons. Compartilhamento de elétrons. Tudo bem? Esse é o CO2, pessoal. Levando em consideração a isso, não existem cargas reais formadas, mas a gente sabe que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. A gente viu a eletronegatividade lá. Eu posso afirmar que o oxigênio ele tem uma carga parcial negativa. Carga parcial negativa. Esse símbolo é o que a gente utiliza para cargas parciais. Logo, o carbono possui carga parcial positiva. Não formação de cátions e ânions. Não existe formação de cátions e ânions em ligações covalentes, a não ser que o elemento sofra ionização, mas aí é outro conceito. Levando em consideração isso, por exemplo, nitrogênio. Nitrogênio é um elemento da família 5A. Nitrogênio da 5A possui 5 elétrons na sua última camada. Ok? 5 elétrons na sua última camada. O hidrogênio, ele não tem família, ele não faz parte da família e tem um elétron na sua última camada. Ele quer ser semelhante ao hélio. Ele adquire só mais um elétron na última camada, certo? O hidrogênio, na maioria dos casos, vai se comportar como um ametal. Então, hidrogênio, um elétron. Faço a minha ligação covalente. Aqui, minha primeira ligação covalente, certo? Hidrogênio, 2 elétrons, estável, mas o nitrogênio aqui ao todo tem 6 elétrons, então ele precisa de mais hidrogênios. Vem cá. Faço a segunda ligação covalente. Ok? Nitrogênio agora tem 7 elétrons na última camada e o hidrogênio tem 2. Preciso de mais um elétron para o nitrogênio. Pego um outro hidrogênio e realizo outra ligação covalente. Outro compartilhamento de elétrons. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elétrons na sua última camada. Aqui eu tenho um NH3, gás carbônico e amônia, NH3. Certo? Fórmula estrutural é essa aqui. Tudo bem? Este aqui é o conceito de ligação covalente. Transferência de elétrons, não existem cargas reais formadas e existe o processo de compartilhamento desses elétrons na última camada. Características físicas e químicas de substâncias covalentes. Em geral,
Baixos pontos de fusão e ebulição. Isso aqui é um exemplo. Falamos da ligação iônica do sal de cozinha. Vamos falar do açúcar. O açúcar, a sacarose, carbono, hidrogênio e oxigênio. Ligações covalentes entre si. Você consegue derreter a sacarose em casa, por volta de 250 graus Celsius. Fazer aquele caramelo do pudim. Você mistura o açúcar, bota um pouco de água e acende o fogo. Você consegue promover esse derretimento da sacarose. Diferente do sal de cozinha. Ok? Baixa dureza. Dureza é uma escala da capacidade de uma substância poder riscar outra substância. A substância mais dura da natureza, retículo cristalino, é o diamante, certo? Então não entra nessa capacidade aqui. Substâncias covalentes tendem a ter uma dureza bem menor. Não são tão resistentes quanto as substâncias iônicas. A temperatura ambiente pode-se encontrar substâncias covalentes no estado sólido, o açúcar, no estado líquido, a água é uma substância covalente, e no estado gasoso, o gás oxigênio que a gente respira. Independente da temperatura ambiente, todas as substâncias covalentes podem estar nos 3 estados físicos a essa temperatura. E por fim, substâncias covalentes tendem a ter baixa condutividade elétrica e baixa transferência de calor. E a condutibilidade de calor também é muito alta. Tudo bem? Essa é a comparação de ligações iônicas e ligações covalentes. Vamos para a última? Ligações metálicas. Para finalizar todo o processo de análise de ligações químicas, a gente tem as ligações metálicas agora, certo? A ligação metálica tem como principal conceito que a gente chama de mar de elétrons. Você tem um determinado elemento metálico, esse metal, como já foi dito anteriormente, ele perde elétrons na sua última camada. Então ele se organiza com outro metal do lado, com outro metal do lado, e eles vão fazer um retículo cristalino. Esse retículo cristalino faz com que os elétrons que estejam, os metais de carga positiva, estejam caminhando em volta desses átomos positivos. Certo? Isso faz com que a ligação metálica tenha uma estabilidade muito grande. Essa estabilidade dos mares de elétrons em volta desses núcleos. Isso faz com que também o metal seja muito mais maleável do que qualquer outra substância, seja ela ligação iônica, seja ela ligação covalente. Ok? Entre metais, porque só os metais têm capacidade de perder elétrons na sua última camada, e isso faz com que esses elétrons fiquem em volta, orbitando, formando esse mar de elétrons em volta desses núcleos. Tudo bem? Levando em consideração todo o mar de elétrons, toda essa capacidade e essa estabilidade, as substâncias metálicas têm as seguintes características. São brilhantes. Qualquer metal que você for analisar tem uma característica de brilho constante. Todos os metais são brilhantes, não existem exceções. Alguns muito mais do que outros, logicamente. Elevados pontos de fusão e ebulição. O açúcar por volta de 250 graus Celsius, ligação covalente. O sal de cozinha por volta de 800 graus Celsius, ligação iônica. Se você pegar uma colher feita de aço, ferro, qualquer coisa do gênero, pode ter certeza que o ponto de fusão e ebulição são extremamente altos. A gente está falando de mais de 2.000 graus Celsius, ou entre uma faixa de 1.500 e 2.000 graus Celsius. Substâncias metálicas têm elevadíssimos pontos de fusão e pontos de ebulição. Tanto que quando elas vão para o estado líquido, fica aquele rubro vermelho, porque a temperatura está super elevada. Cores características. Em geral, substâncias metálicas têm a cor prata como sua principal característica, mas existem alguns elementos que têm suas cores derivadas. Por exemplo, o ouro é dourado. A cor característica do ouro é ser dourado. A cor característica do cobre é ser meio avermelhado, certo? Fios de cobre que são utilizados para transferir energia elétrica na sua casa tem aquela cor avermelhada, ok? Mas, em geral, a cor principal é justamente a prateada. A prata, por exemplo. Retículos cristalinos formados justamente por essa junção desses núcleos positivos serem acobertados por esse mar de elétrons. E, por fim,
A gente sabe que compostos metálicos são muito bons condutores de energia elétrica e energia térmica. A gente utiliza fios de cobre para conduzir energia elétrica para sua casa. Já pegou uma colher e deixou ela na panela quando ela está sendo esquentada? Cozinhando alguma coisa? Se você for retirar a colher naquele exato momento com o fogo ligado, provavelmente aquela colher vai te queimar. Porque ela é boa condutora de energia térmica. O aço é bom condutor de energia térmica. O aço nada mais é do que uma liga metálica. Geralmente é um metal ligado com outro metal para formar uma única liga metálica. Certo? O que é mais importante para o Enem, pessoal? As características físicas dessas substâncias. Substâncias iônicas, covalentes e metálicas têm características propriamente ditas e são muito cobradas no Enem. O conceito em si de como é uma ligação iônica, como é uma ligação metálica, como é uma ligação covalente, não cai tanto. Mas você saber quais são as principais características é o primordial para a gente entender esse conceito na prova do Enem. Ok? Com isso, a gente finaliza ligações químicas. Todo o processo de estabilidade dos elementos químicos da tabela periódica. Próxima aula, a gente dá continuidade aos nossos conteúdos. Até a próxima, pessoal!